Moacir, então, agora vamos para Itatiaia Saúde, a melhor informação para os nossos ouvintes internautas, não é mesmo? É verdade. E hoje nós vamos conversar com o médico ortopedista, o doutor Eliseu Barros. Bom dia, doutor. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cir. Bom dia, ouvintes. Doutor Eliseu, muitas perguntas por aqui, afinal de contas o nosso YouTube está bombando a respeito da bursite. Excesso de uso das articulações, doutor, é isso mesmo? O que é a bursite? A bursite é um processo inflamatório que acontece numa estrutura pequenininha chamada bursa. E geralmente ela é parte de um problema maior, né? Então acontece muita coisa ali que vai levar à inflamação da bursa. Geralmente ela é parte de um problema maior e está relacionado sim com o uso das articulações. Pois é, uma coisa interessante, doutor, que eu não sabia, que às vezes dizem que água demais mata a planta, né? Uma amiga minha andou tanto de esteira que teve problema de joelho. Desgaste, então, né? O desgaste. Então também a bursite pode ser um excesso de alguma coisa, né? Geralmente o que acontece é a musculatura do corpo, ou do ombro, ou do quadril, que começa a ficar mais fraca. E aí, o exercício que você, teoricamente, deveria fazer no seu dia a dia, passa a ser mais do que o corpo aguenta. Então, tudo começa com o enfraquecimento da sua musculatura. Isso começa a sobrecarregar algumas estruturas de tendão, algumas estruturas de fáscia muscular, e isso começa a sobrecarregar a bursa, cujo papel é exatamente esse, de lubrificar as estruturas do aparelho locomotor, né? Então, tudo começa com esse processo. É um tipo de sobreuso, é um tipo de sobrecarga, mas está muito relacionado com a fraqueza da musculatura. Nós temos, doutor, a bursite nos ombros e também nos quadris, é isso? As mais comuns que a gente tem, que mais atacam os pacientes, né, que mais sofrem, é o quadril e o ombro, né? O quadril e o ombro são articulações que são muito semelhantes do ponto de vista de estruturas anatômicas, né? E acontece, o que acontece é exatamente isso. Quando a gente começa a ficar com a musculatura do quadril mais fraca, uma estrutura chamada trato iliotibial começa a pressionar esse osso do grande trocânter. E aí, o que o paciente vai sentir, principalmente? Durante a noite, aquela dor lateral no quadril que incomoda e que incomoda principalmente na hora que vai virar na cama. Dói, que é uma beleza, né? A dor é intensa, né? E faz muitas vezes o paciente achar que está com uma coisa grave, né? Doutor, o senhor me falando isso aqui e esclarecendo isso para os nossos ouvintes, eu fico me lembrando aqui desse pessoal do CrossFit, né? Parece que eles exageram um pouco na manutenção dos exercícios físicos. O CrossFit é uma prática esportiva e, como tal, você vai ter os riscos de lesão, obviamente. Agora, se você souber praticar e fazer a carga gradual, você não entra no sobreuso, você não entra na sobrecarga. E aí você consegue desenvolver uma prática com segurança. O problema sempre acontece quando a pessoa sobe rapidamente a carga e aí gera lesão. Eu gosto de ver o seguinte, que os homens, né, já tem, vamos dizer, uma configuração de poder fazer esporte, de correr, de fazer muita coisa, né, na verdade, né? E eu não sei se é um abuso do que tudo aquilo que a pessoa tem e que já está abusando com aquele CrossFit, né? Não é moleza, não. E por falar em exercícios físicos, o nosso internauta Henrique Dias, ele pergunta para o ortopedista: o tratamento da bursite pode ser aliado aí à prática de exercícios físicos? Ele deve ser aliado à prática de exercícios físicos. A gente sempre começa o tratamento com medicações para dor, para que o paciente tenha condições de fazer a reabilitação. E aí a reabilitação passa pela fisioterapia e as atividades físicas. A Helena Martins também pergunta: doutor, isso também pode acarretar aí ao nervo ciático inflamado? Não, na verdade não. Os sintomas da bursite, eles podem lembrar os sintomas de uma compressão de nervo. Então o paciente muitas vezes se confunde, porque a dor da bursite, principalmente do quadril, ela é uma dor que começa na face lateral e pode descer em direção ao joelho, panturrilha e pé. Então é comum o paciente às vezes achar que ele está com um quadro de uma ciática, mas as manifestações são específicas e são duas entidades diferentes. O Jomar, um abraço para ele, lá de Itatiaia Sul, está perguntando: quem está mais propício a ter bursite, homens ou mulheres? Na bursite do quadril especificamente, a mulher ela é mais propensa, por causa da anatomia da pelve, a anatomia do quadril.
existe uma predisposição entre a sobrecarga da musculatura glútea. E esse é o principal fator de risco para você ter a bursite do quadril. Ele diz sobrecarga da musculatura glútea. Então, quer dizer, o bumbum é excessivo, né, doutor? Exatamente. Você gosta, Não, assim. porque ele falou numa parte tão técnico assim. Aí você faz a descrição, né? Isso aqui é como se o cara tá falando em inglês, você tem que traduzir em português. Fiz a tradução. Tá certo. Olha só, essa aqui muito interessante, essa pergunta da Vilma. A Vilma pergunta: doutor Eliseu, sou professora e fiquei com essa bursite nos ombros. Qual o tratamento mais adequado? A gente sempre começa com a medicação que consiga controlar a dor para que você consiga fazer a reabilitação. A bursite do ombro está muito relacionada com alterações de equilíbrio da musculatura da escápula e do pescoço, nessa região mais próxima do trapézio. Então, a partir do momento que a gente consegue melhorar a sua dor e fazer a reabilitação, a gente aguarda isso em torno aí de 3 a 6 meses. Caso você não tenha melhora, pode ser que esteja associada a uma lesão mais complexa, como lesão de tendão ou uma lesão de ligamento nessa região. Tem mais uma pergunta, dá tempo, Assi? Dá, ué. Olha, Juarez está perguntando: bursite é causa de aposentadoria? Não é causa de aposentadoria porque é uma causa de dor reversível e tratável. Uhum. É isso aí, é muito interessante que as pessoas... Uma pergunta curiosa, tem alguma coisa a ver com alimentação, com o tipo de alimento que você usa e etc tal? Pouco a ver. O que muitas vezes a gente consegue relacionar é alguns quadros de alteração do metabolismo do açúcar. Então, quadros de tendinite podem estar associados à bursite e que, por sua vez, podem estar associados ou à tireoide, alterações da tireoide, ou alterações relacionadas ao diabetes. Ah, tá bombando aqui. Doutor, e fala uma coisa também: a partir de qual idade que a bursite é mais propensa a aparecer e a ter o diagnóstico? É a pergunta aqui do Ronildo, ele que está participando lá de Caeté. É mais comum a gente observar nos pacientes acima dos 35, 40 anos. Mas a depender do perfil de cada paciente, de que tipo de atividade ele exerce, ela pode acontecer até nos pacientes mais jovens. Tá. E o Jonas pergunta, lá de Mariana, um abraço para a turma em Mariana: caminhadas aliviam aí as dores, os sintomas? É uma boa? A caminhada é ótimo para manter o ritmo cardiovascular. Agora, no tratamento da bursite, ela não tem tanta eficácia, não tem tanta diferença. É importante para a saúde geral do paciente, mas não ataca diretamente o problema.